Vivemos num mundo de muita competitividade e até mesmo em muitas igrejas se explicam algo sobre o dinheiro que às vezes você não concorda. Será que a Bíblia tem um claro assim, diz o Senhor, a respeito do dinheiro? Jesus tratou desse tema? Bem-vindo ao Bíblia Fácil. E no programa de hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Minha saudação carinhosa a você que está sempre sintonizado aqui na Novo Tempo, no programa Bíblia Fácil. A cada semana a gente se reúne para estudarmos um tema da Palavra de Deus. Nessa nova temporada estamos aprendendo sobre os ensinos de Jesus. E eu quero aproveitar e convidar você, porque em nossas igrejas adventistas, aos domingos à noite, nós estamos tendo a mesma temática do programa Bíblia Fácil. Então procure uma igreja adventista perto da sua casa e faça-nos uma visita. Você vai ser muito bem recebido. Se você não sabe onde encontrar uma igreja, acesse o nosso site encontreumaigreja.com.br. Lá você vai ter o endereço de todas as igrejas e você certamente terá uma perto da sua casa. Aproveitando, nós temos um presente para você. Esse guia de estudo que nós preparamos, Ensinos de Jesus, contém todos os 18 temas que o programa Bíblia Fácil está abordando. E você, então, pode solicitar esse guia para receber aí na sua casa através dos correios. Você pode pedir agora através do nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai ver essa foto, clica nela, preencha um formulário e nós vamos mandar esse guia para a sua casa. Se você também tem aí o WhatsApp, você pode mandar para nós uma mensagem. O nosso número é 12 98100 1615. Coloque assim: eu quero uma revista Ensinos de Jesus. Em seguida você põe o seu nome, o seu CPF, um e-mail válido e todos os seus dados postais. Rua, número, bairro, CEP, cidade. Nós precisamos das informações completas para fazer chegar na sua casa esse guia através dos correios. Se você preferir, pode ligar para nós durante a semana em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Ali haverá um atendente da Escola Bíblica para fazer o seu cadastro e enviar para você esse material. Nós estamos felizes com esse grupo que está conosco ao longo dessas semanas, partilhando um pouquinho mais da Palavra de Deus. Vocês são muito bem-vindos mais uma vez e hoje vamos estudar um tema que é muito interessante, o tema do dinheiro, a questão das finanças, o que Jesus falou sobre esse assunto. Mas antes de abrir a Palavra de Deus, como é nosso hábito, nós queremos convidar você para uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós teremos agora. Pai Santo, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e nos faça compreender os mistérios da Tua Palavra. Ajuda-nos hoje a entender o que a Tua Palavra ensina sobre o dinheiro e que nós possamos buscar o equilíbrio na vida cristã. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Eu queria convidar você para tomar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de São Mateus. Lá no Sermão do Monte, como nós chamamos, Mateus capítulo 6. Mateus 5, 6 e 7 são os 3 capítulos que condensam o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. E aí vamos tocar nesse assunto que é tão imprescindível para os dias atuais, o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Você já percebeu que as pessoas estão correndo cegamente atrás do dinheiro? Você também já percebeu que para muitos o dinheiro acaba sendo uma armadilha? Então nós temos que estar atentos às armadilhas que são armadas e aos cuidados que devemos ter com relação ao dinheiro. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que
Jesus tratou muito no tema do dinheiro. De fato, esse foi o segundo tema que Jesus mais tratou. O tema que Jesus mais tratou foi o reino de Deus. Então, em primeiro plano aparece o reino de Deus e em segundo lugar aparece o ensino de Cristo a respeito do dinheiro. Se você olhar, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, olha o que disse Cristo aí. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão ou os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Verso 21, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Interessante. Jesus aqui está ensinando que aonde o homem coloca o seu dinheiro, ele coloca também o seu coração. O conselho de Cristo aqui é que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e acumular riquezas no céu e não na terra. Os valores do reino são importantes e a compreensão desses valores é que dá equilíbrio à vida cristã. Ao mesmo tempo, Jesus não está apregoando uma vida de miséria e pobreza. Jesus está ensinando com isso que tudo que Deus colocar em nossas mãos, nós devemos usar de forma sábia para o avanço do reino dos céus. E mesmo um rico que faz sábio uso do seu dinheiro e é fiel, como nós iremos aprender hoje, ele acumula tesouros no céu. Então vamos olhar para alguns versos da Bíblia e entender melhor o que Jesus ensinou sobre isso. Vamos começar com Mateus 23, 23. Mateus, capítulo 23, verso 23. Hoje, em todas as denominações religiosas, se apregoa a devolução do dízimo. É o dízimo um princípio bíblico ou alguém inventou apenas isso? Vamos olhar para Mateus 23, 23. O texto da palavra de Deus diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Com esse texto, nós aprendemos que Jesus aprovou a devolução dos dízimos. Ele disse que os escribas e fariseus dizimavam o endro e o cominho. Você sabe que são essas especiarias. Se nós quisermos atualizar um pouco essa linguagem, é o seguinte, eles nos dias de Cristo dizimavam até as folhas de alface de um pé que houvesse na horta. Se lá na horta de um escriba e de um fariseu tivesse um pé de alface e ele desse 10 folhas, ele arrancaria uma para devolver de dízimo. Jesus disse que eles eram estritos dizimistas, mas ao mesmo tempo que eram dizimistas, eles não amavam os princípios do reino. E Jesus falou aqui sobre a misericórdia, a fé, ou seja, eles estavam valorizando alguma coisa em detrimento de outra. E Jesus diz assim, vocês deveriam praticar estas coisas, continuar devolvendo o dízimo, mas não omitir aquelas, a misericórdia, a fé, o amor. Com isso, Jesus aprovou a devolução do dízimo. E, de fato, a Bíblia é clara no ensino de que nós devemos devolver a 10ª parte das nossas rendas. O que significa ser dizimista? Significa ser honesto. Eu, quando devolvo meu dízimo, eu sou honesto. Então, a nossa honestidade com Deus, ela é avaliada pela devolução dos dízimos. Então, ao se lidar com o dinheiro, qual é o princípio do reino? Primeiro, que todas as entradas que eu tenho, eu devo dizimar as minhas rendas. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o dizimar já era uma atitude.
Vamos olhar para Gênesis 14, 20 e encontrar aqui o primeiro exemplo de alguém devolvendo o dízimo. Olha o que diz Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão, o quê? O dízimo. Então, Abraão, o grande ancestral da nação judaica, do povo de Israel, é o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia de alguém dando dízimo. Então, se nós queremos viver os princípios do Evangelho, nós temos que ser dizimistas. E o que é ser dizimista? Devolver a 10ª parte das minhas rendas. Jean? Pastor, o dízimo ele deveria ser entregue, atualmente, né? Ele deveria ser entregue em cima do salário bruto da pessoa ou em cima do salário líquido? Qual seria o certo? Se no salário bruto você tem algum tipo de serviço que te beneficia, também deveria ser descontado. Por exemplo, dentro da minha folha, do meu contra-cheque, tem lá um plano de saúde, que já vem descontado. Eu deveria descontar também esse valor, porque eu estou sendo beneficiado por esse plano de saúde. Então, aí você dizima também dele. Aí, no caso, em cima do imposto de renda, que também é descontado, não se dizima em cima dele. Tudo aquilo que for trazer algum tipo de benefício para você, você deve dizimar. O que não for trazer, por exemplo, alguém que tem um imóvel alugado para manter um negócio. Então, ele antes vai tirar o valor do aluguel que ele está investindo para manter o negócio, para depois dizimar. Aí, nesse caso, ele vai tirar. Porque para alcançar aquela renda mensal, ele teve que pagar esse aluguel. Ele não precisa dizimar o valor do aluguel. Certo? Vamos ver mais alguns versos da Bíblia para entendermos melhor esse assunto. Alguns dizem assim, pastor, eu posso devolver o dízimo apenas dando 8%? Ou 12%? Veja, nem menos e nem mais. Isso não é dízimo. Dízimo é 10%. É a 10ª parte. Então, se eu devolvo 8%, eu não estou dizimando. Se eu devolvo 12%, eu também não estou dizimando. Dízimo é 10%. Então, isso tem que ficar claro para nós. Nós não podemos estabelecer um princípio que a palavra de Deus não estabeleceu. Então, eu tenho que estar atento a isso. Das minhas rendas, 10%. Deus pede que eu devolva como dízimo. O povo de Israel era um povo que vivia basicamente da agricultura e da pecuária. E quando colhiam-se os primeiros frutos da semeadura ou na colheita, eles traziam esses primeiros frutos e apresentavam a Deus como dízimos e ofertas. Eles dizimavam. E parte do cereal ou parte do gado que era dizimado ia para onde? Ia para o santuário. E lá no santuário, como que esse dízimo era usado? Vamos ver Números 18, 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Você se lembra que o povo de Israel estava dividido em 12 tribos? E quando o povo de Deus chegou em Canaã, cada tribo teve um pedaço de terra como herança. Mas para Levi não foi dado nenhuma porção de terra. Por que não? Porque os levitas tornaram-se os líderes religiosos da nação. E por que foi escolhida a tribo de Levi? Você se lembra do episódio do bezerro de ouro que o irmão de Moisés, Arão, construiu. E o povo de Israel caiu na idolatria, mas os levitas não participaram daquele movimento idólatra. E por causa da fidelidade dessa tribo, Deus os separou para serem os líderes religiosos em Israel. Então, tudo que envolvesse o serviço religioso, as cerimônias do templo, eram todas oficiadas pelos levitas. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, todos os sacerdotes. O sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Então, a tribo de Levi ficou responsável pelos serviços religiosos do templo. E os levitas não eram apenas sacerdotes, sumo sacerdote, haviam levitas também que eram
os cantores. Havia muita música no templo. E antes no santuário e depois no templo. Havia muita música. Haviam também levitas distribuídos em famílias e atividades. Por exemplo, quando o Moisés construiu a tenda no deserto, e essa tenda ficava mudando à medida que o povo caminhava, haviam famílias levitas responsáveis por montar e desmontar o santuário. Então não era qualquer pessoa que podia lá e retirar uma cortina, não, somente os levitas. Eles então desmontavam o santuário e montavam no próximo local onde o povo fosse acampar. Havia uma outra família que era responsável por carregar os móveis, a arca da aliança, o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição, o candelabro com 7 lâmpadas, a bacia com água, o altar de holocausto. Estes móveis eram carregados também pelas tribos de Levi. Cada família tinha a sua responsabilidade. Então, tudo que envolvia o serviço do templo, os levitas cuidavam. E para a manutenção deles, eles usavam do dízimo. Eles pegavam do cereal do dízimo, dos animais que eram levados para o santuário como oferta. Tatiele? Pastor, uma pessoa que congregava numa igreja, daí de repente não quer mais congregar naquela, quer ir para outra. E tem o dízimo, a pessoa é dizimista, fiel. Seria errado ela pegar esse dízimo e doar para uma família que está passando necessidade, ou doar para alguma instituição, mas não entregar numa igreja exatamente nesse período de transição? Nós iremos aprender aqui daqui a pouco que o dízimo deve ser devolvido na casa do Senhor. No tempo de Israel, eles desenvolveram a prática de recolher um segundo dízimo. Esse sim era usado para auxiliar os pobres. Mas o dízimo não deve ser colocado em outro local, senão na casa do Senhor. Nós vamos ler um texto daqui a pouquinho, onde Deus diz assim: trazeis todos os dízimos à minha casa, né? Para que haja mantimento, né? Na minha casa. Então, o dízimo a gente devolve na casa do Senhor. Agora, como saber onde é a casa do Senhor? Como saber o local correto para devolver o meu dízimo? Eu também vou entrar nesse aspecto hoje. Isso tem que ser clarificado, principalmente para quem nos assiste em casa. Porque hoje as igrejas são muito criticadas por causa de toda uma teologia da prosperidade que se ensina. Esse é um extremo da situação. Muitas igrejas hoje viraram apenas um meio de comércio. Estão aí tentando arrancar tudo que as pessoas têm, enriquecerem à custa de pessoas inocentes. Esse é um extremo que deve ser evitado. O outro extremo é achar que igreja nenhuma presta e que você não tem que devolver seu dízimo coisa nenhuma. É outro extremo. Então, qual é o equilíbrio? Você tem que praticar a sua devolução de dízimo. Mas aonde devolver? Nós vamos tratar desse tópico, para que isso fique bem claro para todos nós. Os levitas, então, sobreviviam por causa do dízimo que era levado pelas outras tribos. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, que não tem mais o santuário funcionando, não tem mais o sacerdote e sumo sacerdote, qual é a orientação de Paulo para a igreja cristã que Jesus estabeleceu? Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que do altar, esses que trabalhavam no serviço de Deus, tiravam o seu sustento. Com isso, Paulo estava ensinando que o dízimo deve ser usado na pregação do Evangelho. E aqui está um ponto que serve como critério para mim e para você, para onde devolver nosso dízimo. Aonde eu devo devolver o meu dízimo? Eu devo devolver numa igreja, numa instituição que eu sei ser séria e está usando esse dinheiro exclusivamente para a pregação do Evangelho.
o dízimo não pode ser usado para outra finalidade, senão a pregação do Evangelho. Se eu sei que uma igreja usa os recursos de dízimo que lá entram para outra coisa, que não pregar o Evangelho, eu não devo devolver ali o meu dízimo, porque ele vai ser usado da forma indevida. Então, dízimo é para ser usado na pregação do Evangelho. Nenhum outro propósito está autorizado à luz da palavra de Deus. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Dízimo é usado exclusivamente para a manutenção da pregação do Evangelho. Um outro tópico que nós precisamos tocar aqui. Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Vamos ler 2 textos, Salmos e Malaquias. No Salmo 96, verso 8, o salmista escreveu: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e trazei oferendas, e entrai nos seus átrios. Todo israelita era convidado a ir ao templo levando também suas oferendas, ofertas. Isso é diferente do dízimo. O dízimo é um percentual estipulado por Deus, 10%. E a oferta não tem um percentual na Bíblia estipulado. Sim, minha amiga Meire? Pastor, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: a minha responsabilidade com Deus é eu devolver o dízimo. Mas aí o que a instituição, o que a igreja fizer é por conta deles. Porque no meio que a gente vive, nós vemos muita distorção daquilo que se é pregado na palavra de Deus, principalmente em cima da teoria da prosperidade. E muitas das vezes as pessoas se atêm ao dízimo como uma fonte que pode lhe render bênção, mas, consequentemente, sem priorizar a responsabilidade, dizendo: eu estou fazendo a minha parte e o que fizerem com o dinheiro, ou o que fizer com o dízimo que eu entrego, é eles que vão dar conta. Isso é um pensamento válido, ou é algo que nos traz assim uma indecisão em relação ao compromisso com a palavra de Deus? De fato, a nossa parte é devolver o dízimo. Se alguém usa o dízimo de forma indevida, esse problema é de alguém. A nossa parte foi devolver o dízimo. Agora, se eu sei que esta igreja, esta instituição, se eu sei que ela não está aplicando o recurso da forma devida, e eu entrego lá mesmo, é claro que eu estou sendo cúmplice numa prática que a Bíblia não aprova. Se eu não sei das práticas desonestas dessa instituição, do desvio de função do valor, e devolvo, eu fiz a minha parte. Se eles usarem mal, isso é um problema deles, isso é verdade. Agora, se eu já sei que eles aplicam da forma indevida, eu estou compactuando com o erro em devolver lá o meu dízimo. Então, eu não posso permitir que isso continue. Eu tenho que procurar uma instituição séria, uma igreja séria, onde, de fato, o dízimo possa ser usado da forma correta. Nós iremos para o intervalo e, quando voltarmos, nós vamos ter uma pergunta do Luiz e vamos ter um outro texto que fala a respeito de nossa responsabilidade com as ofertas. Daqui a pouquinho a gente volta. Então eu sou feliz porque eu estou vivo, porque eu tenho a minha filha de 5 anos, tenho a Isabela de 17, o Guilherme de 19, uma esposa que ainda olha para mim, me ama e me cuida e me faz sentir importante. E aí eu tenho força para correr, para trabalhar. De um ano para cá que eu conheci vocês, eu comecei verdadeiramente a sentir Cristo mais na minha vida e eu tenho certeza que Cristo aceita o que eu estou falando. Porque até então eu não vivi uma pessoa assim que tinha certeza absoluta que sentia Cristo dentro dela, ou que eu sentia que Cristo fosse verdadeiro. Poderia falar, mas sempre me senti um isopor, uma coisa que aparentemente tinha uma imagem, mas não tinha uma vida. E hoje com vocês, vocês têm tocado muito forte, não só em mim, vocês sabem disso. Tem muitas pessoas que estão
no nosso país que entendem o português bem claro. Vocês têm tocado muito forte. E eu sei porque eu presenciei isso nessa vida aqui, em outros locais, distantes daqui, reações de pessoas, da forma que elas falam, das formas que elas estão vivendo hoje. Então são esses momentos aí que me deixam feliz. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje tratando do tema dinheiro. E nós, quando terminamos o bloco passado, nós tínhamos uma pergunta do Luiz Farina. Luiz, por favor. Pastor, uma pergunta assim, eu já passei por muitas igrejas, várias denominações, e 95% delas, toda a pregação se mistura com dízimo, toda a pregação. E, por exemplo, hoje eu estou numa denominação chamada Adventista, acho que eu posso falar, né, porque eu estou na casa dela, e observo que quando fala de dízimo é uma pregação única. E se eu for em outra, como em outras pregações que eu fui, fala apenas aquela pregação focada 100% Bíblia. E eu tenho notado isso. Então, será que há necessidade de ter uma forçação assim de cobrar em toda a pregação, ter que estar cobrando no meio de uma pregação que muitas delas às vezes não são 100% completas biblicamente, mas ter que falar como se fosse a prioridade do culto, o dízimo. Por ser uma obrigação, é claro que vai ter esse ensino dentro dessa instituição, mas é necessário falar em todos os cultos? Nós temos que ter um equilíbrio na apresentação do Evangelho. Todos os temas que a Bíblia trata, eles devem ser levados ao conhecimento da igreja. Na realidade, a função da liderança espiritual é ensinar a Bíblia, é apresentar todos os temas. Então, se você deixa de tocar no assunto, com isso você está sendo imprudente. Mas se você só toca nesse assunto, é o que eu disse há pouco, né? É o equilíbrio. O cristianismo tem que ser uma religião equilibrada. Eu não posso todo culto falar nesse mesmo tema, porque se eu fico só nesse tema, eu não vou tratar de outros temas que são indispensáveis à salvação dos membros da igreja. Então eu tenho que ter um equilíbrio na minha apresentação. Então eu tenho que me preocupar com todos os assuntos. E dentro dos assuntos, o dízimo é um deles. Agora, se ele toma todo o culto, alguma coisa está muito errada nessa denominação. Então nós temos que ter equilíbrio na apresentação do Evangelho. Vamos ler um outro texto que fala também a respeito de ofertas e também de dízimo. Um texto muito forte da palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 8. O profeta diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quem não devolve dízimo e quem não devolve oferta à luz da Bíblia, está roubando a Deus. Então, para ser fiel ao princípio do Evangelho, eu tenho que devolver o dízimo e tenho que devolver a minha oferta. Eu vou repetir, o dízimo já foi estipulado um percentual, 10%. E as ofertas? A Bíblia não estipula, mas ela dá um critério. Paulo diz em 1 Coríntios, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o princípio que Paulo ensina é que as ofertas devem expressar a nossa gratidão. Então, em gratidão a Deus, eu vou dar a minha oferta. O valor eu que vou definir. Então, o dízimo é fidelidade, oferta é gratidão. Eu devolvo o dízimo para ser honesto, devolvo a oferta para ser grato. Em termos financeiros, esse é o ensino claro de Jesus. Se alguém quer ser leal a Deus com suas finanças, deve devolver o dízimo e a sua oferta. Isso é ser leal a Deus. Agora tem um outro ponto que é importante tocar. Eu posso ser dizimista, posso ser ofertante, agora o restante do dinheiro que eu fico, eu usar para o meu bel prazer, também não coaduna com o Evangelho de Cristo.
Então, tudo que Deus coloca em nossas mãos deve servir para duas coisas: avançar com o reino de Deus e abençoar aqueles que estão ao meu redor. Tudo que Deus coloca em minhas mãos deve ter essas duas finalidades. Então, é claro que, em primeira instância, eu vou me preocupar com o bem-estar dos meus, da minha família, da casa. Então, com os recursos que Deus coloca em nossas mãos, nós temos que prover para a nossa família primeiro um lar digno, segurança, alimentação, as necessidades que a família tem. Uma vez atendida a família em todas as suas necessidades, eu posso ainda abençoar outras pessoas se eu tenho condição. Eu tenho que ser leal a Deus nos dízimos, nas ofertas, eu tenho que cuidar da minha família e ainda posso abençoar as pessoas que estão ao meu lado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E sabe o que você faz quando você abençoa as pessoas que estão ao seu redor? Você acumula tesouros nos céus. E tem muita gente que tem muito pouco, mas que no céu já acumulou muito tesouro. Por outro lado, tem muita gente de grandes riquezas que não tem nenhum acúmulo no céu. Sabe por quê? Porque tudo que tem usa para o seu bel prazer. E se eu, como cristão, estou gastando fortunas apenas em um prazer momentâneo, apenas em vaidade, apenas em coisas que querem me destacar de outros, sem dúvida, o amor de Cristo não está no meu coração, por maior que seja a minha riqueza. Então eu tenho que pensar no dinheiro como uma forma de abençoar pessoas. Jesus nunca prometeu que nós seríamos ricos, mas Deus permite que pessoas tenham riquezas, porque Ele dá a riqueza para que a pessoa possa abençoar também outras pessoas. E quanto mais você partilha, mais Deus dá para você. Não é isso que Ele ensinou na parábola dos talentos? Aquele que reteve os talentos e partilhou, multiplicou-se. Aquele que recebeu os talentos e enterrou, não houve multiplicação. Um outro detalhe que nós precisamos entender. Com dízimos e ofertas, nós temos um mecanismo estabelecido para que o reino de Deus avance. Eu vou falar, por exemplo, do que eu conheço muito bem, que é a Igreja Adventista. Todo dízimo que entra em qualquer igreja adventista, ele é usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. E as ofertas que entram nas igrejas, estas sim podem ser usadas, um percentual delas, para melhorias da igreja local. Por exemplo, eu tenho uma igreja que precisa passar por uma pintura. De onde eu vou tirar esse dinheiro? A gente tira da oferta. Eu preciso, numa igreja, trocar os bancos, comprar um novo púlpito, colocar um ar-condicionado. De onde eu tiro isso? Eu tiro das ofertas. Por quê? Porque as ofertas são recolhidas e elas ficam na igreja local para cuidar dessa estrutura física. E o dízimo, ele é aplicado exclusivamente na pregação do Evangelho. Como? Ele mantém os pastores, mantém os missionários, um percentual dele vem para Novo Tempo, para manter a Novo Tempo pregando o Evangelho. Parte desse valor é aplicado, por exemplo, para a produção de estudos bíblicos, que são distribuídos de forma gratuita, para manter as nossas redes de rádio funcionando, pregando o Evangelho. Então, tudo aquilo que está envolvido diretamente com a pregação do Evangelho, o dízimo pode ser usado. E o que acontece na igreja adventista que dá para mim uma credibilidade muito grande na forma como a igreja usa os recursos? Por exemplo, nós pastores, nós todos somos assalariados. Então a igreja nos assalaria. E não importa onde eu esteja no Brasil, em qualquer estado, em qualquer função, o salário do pastor, ele sempre será o mesmo. Não importa se eu trabalho na Novo Tempo, ou se eu sou pastor de uma igreja lá no interior do Amazonas. O meu salário e o dele serão sempre o mesmo. Por quê? Porque nós entendemos que o pastor ele tem que estar disposto a servir, aonde quer que ele esteja. E um segundo detalhe, o pastor na igreja adventista, ele é de dedicação exclusiva. Eu não posso ter um trabalho e ser pastor. Eu não posso viver do dízimo e de outra entrada. Então, eu vivo exclusivamente do dízimo. E para isso eu dedico 24 horas do meu dia ao trabalho da igreja.
Então, há gente que trabalha na igreja como voluntário. E nós temos uma liderança na igreja que é voluntária. Eles têm as suas atividades, têm o seu trabalho, vivem disso e dedicam horas e horas para o trabalho da igreja, como voluntários. Agora, os pastores, eles não podem trabalhar em outra função, parte do tempo, e ainda continuar recebendo do dízimo. Não. Um princípio é, se eu recebo do dízimo, eu preciso ter dedicação exclusiva. 24 horas por dia, o meu tempo é o tempo da igreja. Eu tenho que estar disponível para servir na obra. Isso mostra a seriedade com que a igreja encara os recursos que são administrados. E outro detalhe, na igreja adventista, qualquer pessoa, quando se torna um dizimista e um ofertante, cada oferta que ela devolve, cada dízimo que ela devolve, isso é contabilizado e um comprovante é gerado para esse doador. Cada vez que é feita uma doação, um comprovante tem que ser emitido para o doador. E ele vai acompanhando semanalmente, mensalmente, e no final do ano ele recebe um extrato com tudo que ele devolveu de dízimo e oferta para a igreja local. E a igreja tem que administrar esse dinheiro com transparência, tem que passar por audits, por comissões, avaliando como o dinheiro está sendo empregado, para que não haja desvios, para que os valores sejam aplicados na forma devida. E quando a Novo Tempo assume, por exemplo, a responsabilidade com com as emissoras de TVs por assinatura, nós temos uma mensalidade para pagar na NET, na Sky, nós temos um custo com a produção de estudos bíblicos, aí o dinheiro é aplicado exclusivamente para se pregar o Evangelho. Você já percebeu que as redes de comunicação, elas se mantêm através de comerciais? Aí que está a sua principal fonte de entrada. A Novo Tempo não tem comercial. Por que não? Porque nós acreditamos que a Novo Tempo tem uma missão muito clara, que é pregar o Evangelho. E através dos anjos da esperança é que a emissora é mantida. Através de um percentual do dízimo também, aí mantemos a emissora. E nós não queremos comercializar nada aqui na TV. Fazer comerciais de empresas, de produtos, etc., que nada tem a ver com a pregação do reino. Porque nós respiramos aqui é a pregação do Evangelho. E se a gente tem alguma literatura, algum CD, algum DVD que é oferecido aqui no Novo Tempo, todos eles têm um objetivo: colocar você mais perto de Cristo, colocar você mais perto do céu. Fazem parte do nosso métier de evangelizar. Você percebe a seriedade com que a gente lida com as ofertas e o dízimo que é devolvido? E isso acontece em todas as igrejas adventistas, em qualquer parte do mundo. E eu me lembro muito bem que eu trabalhei numa sede administrativa da igreja por 5 anos. E eu me lembro que nós recebíamos ali auditores de fora, de empresas que nada tinha a ver com a igreja. Sabe para quê? Para ver se havia lisura, se havia transparência nos negócios da igreja. A igreja tem que arcar com tudo aquilo que lhe é devido, com os impostos que ela tem que recolher, para os funcionários que ela emprega, recolhendo todos os seus direitos. A Novo Tempo, por exemplo, tem quase 500 servidores. Todos os direitos são mensalmente recolhidos com um critério muito cuidadoso. Nós não podemos negar nada aos trabalhadores, aquilo que lhes é direito. Nós não podemos estar por aí tentando driblar a justiça para reter o dinheiro que não é nosso. Não, nós temos que ser honestos em todos os aspectos. E eu ouvi de um auditor fiscal uma vez, quando ele disse no relatório que ele fez na nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, ele disse para nós claramente: vocês pagam mais impostos do que deveriam. Se vocês pedirem solicitações sobre esse e aquele item, vocês podem até conseguir isenções. E eu me lembro claramente que a liderança da igreja disse: não, nós vamos pagar imposto de tudo que a lei nos pede. Nós não queremos ser isentados de nada que outros não sejam. Isso é transparência com um recurso que Deus coloca em nossas mãos. Por isso, meus amigos, nós devemos ser fiéis. E aqui Jesus faz agora uma advertência para nós. Qual é a essência da verdadeira oferta? Em Lucas 21, Jesus presenciou uma cena muito interessante.
Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. E viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu fico imaginando a cena. Ali estavam os homens ricos dando daquilo que eles possuíam, mas de repente apareceu ali uma viúva pobre. E ela trazia ali em suas mãos uma pequena quantia. E ela depositou ali no gasofilácio, o local que recebia as ofertas, e ela sai sem ser notada. Talvez não por aqueles homens ricos que estavam dando o que lhes sobrava, mas nenhuma atitude, por mais humilde que seja, escapa aos olhos de Cristo. E Cristo viu. E Cristo disse para os discípulos: estão vendo aquela viúva? Ela deu mais do que todos eles, porque ela deu tudo que ela tinha. Este é o princípio. Tudo que nós temos deve ser usado para o avanço do reino de Deus. Não estou falando apenas das finanças, estou falando do nosso corpo, da nossa saúde, dos nossos talentos. Tudo que nós temos e somos deve ser entregue no altar do Senhor para ajudar no avanço do Evangelho. Se vocês estão aqui aprendendo algo da Bíblia, é para que vocês partilhem com o outro que vocês estão aprendendo. E é assim que se forma uma grande corrente de evangelização. A gente recebe para ensinar. Se você está em casa partilhando desses ensinos, aprendendo, você tem agora a responsabilidade de contar para os outros o que você está aprendendo. Você está recebendo para doar, para dar, para oferecer, para ensinar. E é assim que a gente cresce. À medida que você recebe, você partilha e a gente vai crescendo em graça, como Jesus nos ensinou. Que sentimento devemos ter ao trazer nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor? Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama a quem dá com alegria. Nós devemos vir com alegria, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas e entregando numa igreja, numa instituição onde a gente saiba ser séria, saiba que os recursos serão aplicados da forma devida. E eu falo para você em casa com muito carinho, você está devolvendo o seu dízimo e sua oferta numa instituição que tem lidado muito seriamente com esses recursos? Muito cuidado, porque infelizmente hoje, religião virou um meio de comércio. E muitas pessoas estão abrindo igrejas para se enriquecerem com um dinheiro que não é delas, mas é do Senhor. Então nós temos que ter critério nessa devolução. Usar o bom senso e, sobretudo, entender que nós fazemos parte de um exército que está aqui para anunciar o Evangelho do Reino para aqueles que não conhecem. Luiz? Pastor, uma pergunta. Essas pessoas que não se preocupam com esse detalhe, que foi bem esclarecido aqui para mim, elas estão pecando também ou elas são isentas do pecado? Tipo, Você fala de quem está devolvendo ou quem está usando o recurso de forma indevida? Eu digo assim, quem está devolvendo tanto dízimo quanto oferta. Ela não se preocupa em saber, ela se preocupa em ser correta, mas ela não se preocupa em saber da honestidade da igreja. Se ela está usando para só, né, aumentar bens materiais ou sei lá. Não sei o que é corretamente da igreja, assim, o que é as funções da igreja. Mas a pessoa não se importa em saber. Se importa, bom, eu estou pagando dízimo, eu estou dando Sim, é o que foi comentado pela Meire, né? Algumas pessoas devolvem sem se importar com como está sendo usado o recurso. Então, nós tínhamos que ter essa preocupação também. Então, qualquer igreja tem a responsabilidade de ser transparente e dizer para os doadores como que o recurso está sendo aplicado. Qualquer igreja tem essa responsabilidade. Jean. Pastor, seria correto, por exemplo,
a igreja receber dinheiro de algo ilícito, por exemplo, vai dinheiro, não sei se existe isso, mas o cara dizimar o dinheiro do tráfico, por exemplo, eu vendi tanto de droga, eu quero dar o dízimo do tráfico, seria correto a igreja aceitar? Se nós sabemos que o dinheiro provém de uma fonte lícita, ele não deveria ser aceito. Porque como que você vai aceitar um dízimo, uma oferta que está vindo de uma fonte ilícita, de um dinheiro que foi conseguido com base na injustiça, no roubo? Não há lógica nisso. É claro que você pode receber um dízimo sem saber da sua origem. E se você não sabe, não tem como julgar isso. Mas se você tem a certeza que a fonte desse recurso é ilícita, você está coadunando com a ação. Então nós temos que ser criteriosos nesse aspecto também. Amigos, o convite para mim e para você hoje é esse aqui. Você aceita os dízimos e as ofertas, ou que os dízimos e as ofertas fazem parte do plano divino para a manutenção da sua obra, e você decide de hoje em diante devolver de forma sistemática os dízimos e as ofertas? Se algum de nós aqui, ou dos que estão assistindo em casa, até hoje não eram dizimistas nem ofertantes, você compreende que é vital esse assunto? Você compreende o que disse o profeta Malaquias? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. Por outro lado vem a advertência. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se eu não sou um fiel dizimista, se eu não sou um ofertante, com isso eu estou roubando ao Senhor. E certamente ladrões não entrarão no reino dos céus. Esse assunto é ponto de salvação. Ele implica em nossa salvação. Por isso eu queria convidar você e a todos nós que estamos aqui nesse estúdio a fazermos um compromisso com Deus. De todas as entradas que nós tivermos, nós sermos fiéis a Deus. E sabe o que acontece quando você não é fiel naquilo que Deus dá para você e você tem conhecimento desse assunto? Nada prospera. Nada prospera. Tudo que você pretende juntar, negligenciando esse compromisso divino, vai por água abaixo. Será como tentar reter a água nas mãos. Tudo vai se perder. E existe um ditado popular que é uma grande verdade. O muito sem Deus é nada. E o pouco com Deus é muito. E mesmo sendo pouco, os que são fiéis nos dízimos e ofertas vão conseguir atender às suas necessidades. E o Senhor vai derramar as bênçãos dos céus sobre essa pessoa, sobre essa família. E nunca vai permitir que nada falte. Davi disse isso. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por outro lado, se eu retenho aquilo que não é meu, aquilo que é do Senhor, certamente as bênçãos não fluirão sobre a minha vida. E de uma noite para o dia, a gente pode perder tudo o que tem, porque não é honesto com o Senhor. Nós vamos ter uma música agora. Essa música fala a respeito de um tesouro que nós devemos ter. Esse tesouro não é mensurável aqui na terra, é um tesouro no céu. Há um tesouro lá no céu para mim e para você. Esse tesouro é a vida eterna, que nós vamos receber das mãos de Cristo, apenas para aqueles que forem fiéis. Por isso, não deixe que o dinheiro, não deixe que o ouro atrapalhe sua jornada para os céus, mas sejamos fiéis naquilo que a palavra nos ensina, para que um dia tomemos posse da eternidade. Pense nisso enquanto ouviremos essa música. Aonde quer que seja que esconde seu tesouro, ali também está seu coração.
Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas pode escondê-los lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o grande tesouro que nós devemos ter em nossas vidas. E quando esse tesouro alcança o nosso coração, tudo que nós temos e somos passa a lhe pertencer. O conselho dele que nós lemos inicialmente em Mateus capítulo 6, não ajuntem para vós tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, ajuntai para vós tesouros nos céus. Como se acumulam tesouros nos céus? Sendo fiéis a Deus naquilo que Ele coloca em nossas mãos e usando o que Deus coloca em nossas mãos para abençoar outras pessoas, quer seja dinheiro, quer sejam talentos, recursos, o que Deus nos der. Por isso, eu quero convidar você hoje a nós nos colocarmos no altar do Senhor como uma oferta. Tudo que nós temos e somos lhe pertence. Sejamos gratos a Deus, sejamos honestos com Ele e vamos ajudar na pregação do Evangelho, para que outras pessoas conheçam desse Cristo maravilhoso que nós amamos e também possam tomar sua decisão. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar por você agora.
Pai Santo, obrigado pela mensagem da Tua Palavra que nos estimula a acumularmos tesouros nos céus. Obrigado pelo equilíbrio que o Evangelho nos apresenta que devemos ter também na área financeira. Ajuda-nos a ser honestos, devolvendo nosso dízimo. Ajuda-nos a sermos gratos, devolvendo nossas ofertas. E que os recursos que o Senhor colocar em nossas mãos, nós possamos usá-lo para o bem das pessoas. Primeiro dos de nossa casa, depois para aqueles que nos cercam. Pai Santo, tome a todos nós em Tuas mãos e ajuda-nos a sermos fiéis e equilibrados. Oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela